Olá galera do YouTube, tudo jóia com vocês? Pois bem, vamos dar início a mais um vídeo aqui relacionado ao Mercedes Classe B 180, ano modelo 2010, na versão Comfort, que vocês já conhecem aqui no canal, na sua série de vídeos aí de dicas, impressões e manutenções acerca do modelo. Hoje, retomando as gravações aqui do canal, já tem umas 3 semanas que eu não gravo, e eu sabia que estava na hora aí de retomar aí as atividades, os trabalhos aí, né? E qual é o tema do vídeo de hoje, enquanto vocês veem aí, tem a visão de primeira pessoa da dirigibilidade aqui do Classe B, ainda acertando os ângulos. Vamos lá. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre marcha lenta. Você fala, Jordan, mas por que marcha lenta? Eu gostaria de explicar um pouquinho como funciona o controle de marcha lenta do Classe B, tá? Quais são os parâmetros, né, para que a central ajuste a marcha lenta para cada condição. E também, caso você tenha aí a marcha lenta irregular, algum problema de controle de marcha lenta, quais são os diagnósticos que você deve fazer para que você seja assertivo e realmente consiga resolver aí o seu problema. Então, nós vamos um pouco mais adiante aí estacionar em algum lugar legal para poder abrir a boca do Classe B e poder mostrar a vocês aí um pouco do motor e explicar um pouquinho, e aí certamente nós vamos conversar um pouquinho mais. Então, vem comigo. Bom, agora sim, agora nós podemos falar um pouquinho aqui não só da marcha lenta, como também do controle de marcha lenta do Classe B, estando de frente aqui para o motor do carro. Vamos lá, como é que funciona, né, na verdade, o controle de aceleração do Classe B de uma forma geral, né? Naturalmente esse carro não tem, por exemplo, um cabo de acelerador. Então o TBI, né, ele é um acelerador 100% eletrônico. Ele tem um conector ali com 6, 8 vias, eu não me recordo exatamente o número de vias, onde, de acordo com os sinais lógicos ali, né, os sinais digitais de tensão que ele recebe, automaticamente você tem aí a alteração, né, da abertura, né, ou fechamento ali da borboleta, o que permite a passagem de mais ou menos, né, ar, né, ou seja, que o motor aspire mais ou menos ar, de acordo ali com a necessidade e, acima de tudo, com a rotação, tá legal? Então, o controle de aceleração é feito, né, diretamente ali pela borboleta, né, para permitir ou não a passagem do ar, como em qualquer motor, né? Mas é claro, né, que de acordo com a leitura ali dos sensores, né, o funcionamento dos atuadores da injeção eletrônica, você vai ter o controle da rotação ideal para cada momento, né, para cada temperatura do motor e também para cada necessidade, tá? Então, é natural, né, em relação ao controle de marcha lenta, como é que funciona? Quando você liga o carro frio, ele vai enriquecer a mistura para que o carro aqueça de uma forma mais rápida, e assim que ele chegar numa temperatura, não digo nem que ideal, né, mas uma temperatura um pouco mais tranquila, para que o motor trabalhe aí próximo da estequiometria, automaticamente a rotação vai caindo para que o motor também tenha, né, já entregue um pouco mais do seu desempenho, um pouco mais da normalidade aí no seu funcionamento. Para poder ilustrar qual é o funcionamento do motor e da marcha lenta quando o carro está frio, eu gravei um vídeo saindo de casa com esse carro, olha aí. Bom pessoal, vamos mostrar aqui o funcionamento do carro, né, no tempo ali de aquecimento, como eu comentei com vocês aí já nos takes anteriores. Bom, eu estou com o B aqui na garagem ainda, faz mais ou menos umas 24 horas que eu não uso o carro, então eu só estou com a chave ligada, o carro não foi ligado ainda, e eu estou aqui, ó, pareando alguns parâmetros, estou com alguns parâmetros aqui para serem lidos no scanner, tá? Vou até pedir para fazer a leitura, tá? Que nós temos aqui a posição da borboleta, a temperatura do motor, né, o controle do atuador de marcha lenta e também a rotação do motor. Agora eu vou dar partida e vocês verão qual é o comportamento, não só da rotação, como também ali no scanner, né, com os valores do scanner. Então, ó, vou dar partida no carro. Bom, vou até acender a lanterna para que vocês possam ver melhor. Vejam que a rotação está próxima de 1.500 RPM, porque o carro está frio. E nós temos ali, ó, a rotação em 1.300 RPM, eu coloquei em gráfico para que vocês possam ver. A borboleta em 15%, ou seja, é um valor alto. Né, a temperatura d'água, né, do motor 27 graus, porque o carro está frio, e o controle do atuador de marcha lenta, que eu coloquei aqui apenas para confrontar, né, 5%, 5,5%. Aí vocês podem ver que em pouco tempo do motor funcionando, a rotação já caiu para 1.200 RPM, e a posição da borboleta do TBI, né, o ângulo de abertura está começando a cair lentamente, de 15 para 14 e assim por diante, enquanto o veículo já vai aquecendo. Isso é perceptível lá, 1.000 RPM, e vai caindo a posição da borboleta. Então, se nós olharmos aqui
a rotação já fica abaixo dos 1000, então ali em torno de 900, 850 RPM, e numa condição, vocês podem ver até que o motor está gelado, olha, vejam lá o marcador ali de temperatura do motor. E se eu colocar uma carga no motor, por exemplo, eu engatar uma ré, como se eu fosse para sair, ó, a rotação tende inclusive a dar uma caidinha. Isso representa, tá, uma queda já para 750 RPM, 740 RPM, a rotação aqui, deixa eu até desengrenar esse carro, né? E a posição da borboleta que vai caindo, né? Então é natural de que conforme o carro vai chegando numa temperatura legal de funcionamento, então são 40 graus e o atuador de marcha lenta, né, a parte de atuação de marcha lenta já tem um valor menor, automaticamente a gente vê que essa rotação vai caindo, mesmo com ou sem carga. Então em pouquíssimo tempo do carro funcionando, o carro está funcionando há quanto tempo? 4 minutos. Né, a chave está ligada a 4 minutos, mas o carro está funcionando há menos tempo, né, porque esse take tem 2 minutos agora de gravação. Automaticamente você tem uma compensação muito rápida da marcha lenta e de um funcionamento bastante irregular do motor. Então volta para o vídeo. Bom, agora que vocês já viram o funcionamento dele frio, e eu já mostrei para vocês o parâmetro ali de rotação dele quente há pouco, quando estacionei o carro aqui, eu queria aproveitar, né, e recordar a vocês que eu tenho um vídeo falando só do corpo de borboleta, né, da limpeza do corpo de borboleta, também com uma revisão no sistema de ignição. Eu vou colocar no card aqui em cima, onde eu falo de toda a desmontagem aqui da caixa do filtro de ar e também, né, da limpeza do corpo de borboleta, fazendo um comparativo entre a posição do corpo de borboleta e também tanto antes como depois ali da limpeza. E aí a essas horas você deve estar se perguntando, mas Jordan, o que é essa posição da borboleta, né? Qual é esse percentual, esse ângulo de abertura da borboleta a que você se refere? Bom, no vídeo da injeção eu explico isso um pouco melhor, né, na parte de ignição, do TBI e tal. Mas em suma, o ângulo de posição da borboleta nada mais é do que o percentual, né, e que naturalmente estaria alinhado com o ângulo, né, do quanto a borboleta de aceleração está aberta, né, qual é a posição dela, ou seja, permitindo ou não a passagem ali do fluxo de ar, tá? Então, o que ocorre? Entenda que a borboleta 100% fechada seria 0% e 100% aberta, ou seja, se ela está fechada é assim, né? Então, se ela tiver 100% aberta, ou seja, neste ângulo, ela seria 100%, então 0 e 100, tá? Fazendo uma comparação, um exemplo aí bastante grosseiro, né? Bom, então, em suma, né, você tem na marcha lenta geralmente uma posição de borboleta quase fixa, ela varia muito pouquinho, né? Geralmente o tempo de injeção não se altera, né, quando o carro está quente, então ele fica com o tempo de injeção fixo, e o avanço de ignição, tá, geralmente é aquele que dita ou não, né, adiantar ou avançar um pouquinho o ponto de ignição para que o carro mantenha ali aquela rotação esperada. Isso, claro, se não houver nenhuma variação específica, né, uma variação mais expressiva, né, na mistura. Se o carro tiver com a mistura pobre ou rica, aí você pode ter algum tipo de correção, né? Então é natural que você tenha ali parâmetros aceitáveis. Eu vou colocar uma imagem aí, né, de um desses vídeos aí onde eu mostro a leitura da posição da borboleta, onde vocês vão ver que o carro quente fica ali com 3, 4%, né, de abertura, porque o consumo é baixinho, então você não precisa de muito para o motor se manter funcionando, né? Então vamos lá. Agora nós vamos para a segunda parte desse vídeo, né, que às vezes as pessoas perguntam muito, né? Jordan, eu tenho um classe B com a marcha lenta irregular, o funcionamento do motor está irregular, às vezes só na marcha lenta. Como é que eu posso diagnosticar problemas, né? Então eu vou da causa mais simples, como também depois para as causas ali mais complexas. Mas geralmente essas últimas possibilidades que eu vou dar, elas são muito remotas e muito difíceis também de acontecer aí em diagnósticos aí de injeção. Então vamos lá. Bom, o primeiro passo, se você tem uma marcha lenta irregular, tá, que eu sempre recomendo, é que se você não sabe a procedência, não conhece a procedência do combustível que você abastece, a primeira coisa que você deve fazer é trocar de posto. Por quê? Porque às vezes a gasolina que você está usando não tem qualidade, ela não proporciona uma boa queima e a injeção fica tentando corrigir, né, essa má queima. Às vezes ela tenta alterar o ponto de ignição, ela tenta alterar o tempo de injeção, ela tenta fazer 1001 coisas para tentar permitir um bom funcionamento do motor. E quando você acelera, naturalmente você não vai notar, mas na marcha lenta isso pode ser um pouco mais expressivo. Então, se você não sabe a origem, né, se você não consegue atestar a qualidade do combustível que você aplica, a partir do momento que a marcha lenta ficou ruim, a primeira coisa que você faz é trocar de posto, tá?
Segunda possibilidade, tá? É verificar toda essa questão da admissão. Por quê? Às vezes você tem, tá, um filtro de ar, vou começar por ele. Você tem um filtro de ar, por exemplo, obstruído, um filtro de ar que já está velho e que já cria restrições no fluxo de admissão. Muitas vezes, quando você está acelerando, o motor demanda ar ali no fluxo da admissão, isso não é perceptível. Mas quando você precisa só daquele vácuo, né, só daquela posição pequenininha da borboleta, você não precisa de muito, né, o volume de combustível também é pouco, né, essa restrição vai significar. E naturalmente você pode ter instabilidades no funcionamento do motor. Terceira possibilidade, e essa até se abre em outras, corpo de borboleta. O corpo de borboleta, como ele faz parte do fluxo, né, de ar, é natural que invariavelmente com o tempo ele crie carbonização ali nas extremidades da borboleta, conforme a imagem que eu vou colocar para vocês agora de quando eu fiz a limpeza do TBI desse carro, e tem vídeo no canal. Então, conforme você vai criando restrições, carbonização ali, no regime de marcha lenta, onde a borboleta está bem fechada, né, ou quase fechada, né, a abertura dela é bem pequena, você vai criar restrições de ar com a própria sujeira. Então você acaba, às vezes, desmontando, fazendo uma limpeza correta ali, tirando toda a sujeira, fazendo a descarbonização, você vai possibilitar, né, um melhor fluxo de ar e, naturalmente, com todo o sistema de injeção em ordem, né, você também vai ter um funcionamento do motor um pouco mais uniforme. Essa é um detalhe importante. Ainda que o sistema de injeção do classe B, né, assim como a maioria dos carros, é o seguinte: quando você tem uma abertura de borboleta padrão, né, ali para a marcha lenta, e o funcionamento não está legal, né, o próprio sistema entende, entre aspas, né, que ali pode ter uma carbonização, uma sujeira, ela vai abrindo a borboleta, né? Então, conforme você vai abrindo, você aumenta o fluxo de ar, né? Mas isso aí é para tentar corrigir a sujeira. Então o sistema está encontrando uma forma de que, mesmo com a negligência da sujeira, com o problema da sujeira, o carro funcione melhor. Só que nem sempre, na prática, isso funciona bem. Então é importante que o corpo de borboleta esteja ali limpo. É legal que quando você for fazer uma troca de filtro de ar, ou quando você for fazer qualquer tipo de revisão, você incluir a limpeza do TBI justamente para evitar esse tipo de restrição que se manifesta tipicamente na marcha lenta, tá? Sobre a limpeza do TBI, tá? Ainda sobre a limpeza do TBI. Nesse caso aqui em específico, eu não recomendo que se faça, como é muito comum em outros veículos, a limpeza do componente com o motor funcionando. Eu acredito que vale desmontar, tá? Fazer a desmontagem do TBI, a descarbonização completa dele, não precisa nem desligar do chicote aqui, afasta ele aqui, tem espaço, né? Faz uma limpeza ali bem feita, né? No capricho, monta, se atenta à existência de entrada de ar falsa. Aliás, o seu problema, às vezes, de marcha lenta ruim é a entrada falsa de ar no corpo de borboleta. Às vezes o cara faz a limpeza, não monta devidamente, então é importante verificar se não tem entrada falsa de ar. É um outro ponto, até é importante falar. Bom, mas montar com cuidado aqui e seguir a vida, né? E aí, existe uma coisa também importante acerca da limpeza do corpo de borboleta que vale frisar. Para que você chegue no parâmetro ideal, né, de abertura da borboleta após uma limpeza, você tem dois caminhos. Um que é invariavelmente o correto, o ideal, e outro que também te leva ao sucesso, mas de uma forma um pouco mais sinuosa, um pouco mais tortuosa do que aquilo que a fábrica estabelece. O que a fábrica, o que a engenharia estabelece? Quando você faz essa limpeza, você liga o carro, pareia ele com o scanner, não precisa ser Star Diagnosis, tá? O próprio da Mercedes nesse caso, scanners nacionais vários fazem esse tipo de serviço, não tem problema, tá? E você faz a adaptação do corpo de borboleta. O que é isso? É você informar a central que houve um serviço de limpeza do TBI, né, e que ela pode voltar o parâmetro de marcha lenta, né, da abertura da borboleta, justamente para o que seria o adequado ali, o inicial, o projetado. Ou seja, ela não precisa mais abrir um pouco mais, né? Então você acaba já tendo, logo de imediato após o serviço, o funcionamento ideal se o teu problema estiver no TBI. Atenção, tá? Nós estamos falando de possibilidades do corpo de borboleta. Né? Agora, se você não tem um scanner que faça isso, é o meu caso, meu LM327 não serve para isso, né? Então se você faz um serviço desse e não faz a adaptação, é natural que nos primeiros momentos de funcionamento do motor, nas primeiras partidas, você não tenha um funcionamento 100%, ainda que você tenha feito o serviço do ponto de vista operacional, ali, o serviço mecânico, de forma correta. E por quê? Por um motivo simples, tá?
a central, a parte eletrônica, não sabe que foi feito o serviço. Então, ela só vai entender que houve alguma mudança conforme a leitura dos outros sensores, e assim ela vai corrigindo automaticamente a posição da borboleta. Só que isso pode levar um tempo. Então, por exemplo, eu não fiz a adaptação da borboleta desse carro, ainda quero fazer, tá? Mesmo depois desse tempo todo, mas eu quero fazer. Mas, ó, vou falar pela minha experiência, né, de ter feito esse serviço. Nos primeiros momentos, às vezes você liga o carro, principalmente com o motor quente, né, e o carro demora um pouco para se encontrar. Então, às vezes você ligava o carro morria, você ligava, dava uma aceleradinha, a lá veículo carburado, né, e simplesmente aí ele entendia qual era o parâmetro e tal, e depois de umas 5, 6 partidas, uns 2, 3 dias andando no carro, aí ele entende qual é o parâmetro e o funcionamento fica liso, fica bom, né. Mas é claro que o ideal é fazer a adaptação via scanner, tá? Se você quiser uma recomendação de como fazer, é via scanner, porque aí não tem erro, você está passando ao carro, ele não precisa ficar aprendendo, você já passa o parâmetro para ele e fica tudo certo, né? Ainda sobre o TBI, numa possibilidade bastante remota, uma coisa que é legal da gente conversar é o seguinte, é um eventual problema no TBI ou até mesmo algum problema de chicote. Às vezes você tem um problema de chicote que não permite ao TBI um envio de sinal de tensão correto, ou um problema dentro do próprio TBI, das engrenagens internas ali, que também não deixa o carro acelerar corretamente ou ter uma boa marcha lenta. Mas esse caso é muito remoto. Eu nunca vi classe A, eu já vi alguns, mas classe B eu nunca vi nenhum dar problema no TBI. Então é uma possibilidade bastante remota. Outra condição, sistemas de ignição e injeção. Quando você tem um problema pequeno, principalmente no sistema de ignição, às vezes você não nota isso quando você está andando. Mas com o carro parado, ele se manifesta. Você sente uma falha, um negocinho daqui, um negocinho dali, né? E isso geralmente vai se manifestar na marcha lenta e pode te confundir com o corpo de borboleta. Então é importante que para você começar o teu diagnóstico de uma marcha lenta irregular, você tenha a certeza de que os sistemas de ignição, vela, cabo, bobinas, né, as duas bobinas, o sistema de injeção, né, a parte de linha de combustível está em ordem, os injetores estão trabalhando. Não estou querendo nem dizer se eles estão sujos, estão limpos, não. Estou falando os injetores estão trabalhando corretamente, a parte elétrica do motor está ok, o aterramento do motor está bom, né? Essas coisas precisam, também são requisitos. Se você não tem isso, está tudo mais ou menos, né, é muito difícil você saber qual é a real causa do problema. Então é importante que você vá ali ponderando. Outras possibilidades, né? Vocês viram que eu tive que trocar essa mangueira do servo-freio há um tempo atrás. Problemas de entrada falsa de ar fora do TBI, no coletor, nesta mangueira, no servo-freio por qualquer motivo, no fluxo aqui de admissão, tá? Podem gerar também marcha lenta irregular. Sensores defeituosos, mas isso geralmente o scanner nos dita, né? Também podem gerar esse tipo de problema, tá? E aí, eu quero deixar uma última dica para os amigos que são aí reparadores, que às vezes pegam um carro desse com a marcha lenta irregular, alguma coisa nesse sentido, que é o seguinte: para quem dispõe, eu sei que infelizmente são poucas pessoas, né, do Star Diagnosis, que é o sistema, né, o scanner, melhor dizendo, né, adequado, né, o específico da Mercedes-Benz, né, do grupo Daimler, né, você tem uma função para o classe B, eu não sei para outros modelos, tá, mas o classe B ele detém isso, né, dentro do módulo, tá, existe um programa lá, uma parte da programação do módulo só para marcha lenta. Então, quando ele entra no regime de marcha lenta, ele lê aquele programa e fica ali, né, até que você acelere o carro, engate, saia ou alguma coisa nesse sentido. Então, o que é importante? Você, via Star Diagnosis, você pode desabilitar esse programa ou habilitar o controle de marcha lenta. Tá? O que isso significa? Se você estiver fazendo o seu diagnóstico ali, se você desabilitar o controle de marcha lenta, o veículo não pode morrer, o motor não pode apagar. Ele pode funcionar quadrado, tremendo, quase morrendo, mas ele não pode morrer. Tá? Eu fiz esse teste uma vez numa oficina, o cara desabilitou esse carro aqui, com a borboleta suja ainda. Então o carro estava funcionando normal, quando ele desabilita ele fica meio tremelique, funciona meio quadrado, você habilita de novo, ele volta ao normal. Tá? Se você desabilita essa função no Star Diagnosis e o carro morre, você tem algum problema que realmente impede o funcionamento correto. E automaticamente você tem que fazer o que nesse caso? Automaticamente você tem que fazer já uma varredura geral naqueles requisitos que eu falei. Essa função do scanner, ela facilita muito
o diagnóstico. Assim como antes de desmontar qualquer coisa, você vê a posição da borboleta, vê o funcionamento dos gráficos ali, os parâmetros, isso vai facilitar bastante a sua vida, tá? Então é um outro parâmetro importante ali de diagnóstico que a gente tem, tá? Eu não sei se scanners nacionais fazem isso, eu desconheço algum que faça. Se algum mecânico já fez isso com algum scanner nacional, por favor, conte nos comentários, porque isso aqui vai ser uma grande novidade para mim, tá? Também. Então, esses são os principais detalhes, né, para efeito de uma marcha lenta irregular. Então, vocês já sabem como a marcha lenta do classe B funciona e quando você tem problemas, como você pode aí fazer aí o diagnóstico, a detecção real, né, da causa. E é isso aí, meus amigos. Agora vocês já sabem aí um pouquinho mais de como funciona o sistema de controle de marcha lenta do classe B, que na verdade é como o de qualquer carro, só há aí os pequenos macetes eletrônicos, os detalhes, né? Passei para vocês alguns parâmetros aí para que vocês possam até mesmo usar em diagnóstico aí em outros exemplares do classe B, aí caso vocês tenham algum tipo de problema. Lembrando que esse vídeo vale, né, para todos os Mercedes que tem aí o motor M266, o classe B dessa geração e o classe A importado, né, o A200 ali no ano de 2006, que só há 50 unidades no Brasil. Fiquem tranquilos, eu tirei umas semaninhas, mas já estou voltando a gravar e vocês com certeza estarão aí acompanhando novos conteúdos no canal aí toda semana a partir de agora. O Uno, inclusive, que o pessoal tanto pede, vai voltar aí com muitas manutenções, tá joia? Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e clique no sininho para saber toda vez que o Classe B, o Uno e outros carros, ainda que às vezes de uma forma um pouco mais remota, apareçam aqui no canal em dicas, impressões e manutenções. Lembre-se que é sempre um grande, e talvez você não saiba o quanto é grande, realmente enorme, o prazer que é tê-lo por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Ó o buraco!